você sabia que o leite pode ser substituído por outros alimentos? Pois é, esse líquido tão rico em substâncias que fazem bem para o corpo pode fazer mal para algumas pessoas, principalmente para quem tem alergia ou intolerância à lactose. Olha, quem traz mais informações para a gente a respeito desse assunto é a nossa repórter de Brusque, Caroline de Souza. Oi, Carol, boa tarde. Boa tarde, Susan. Boa tarde, amigos do Ver Mais. Parece estranho, mas é verdade sim. Algumas pessoas podem ter alergia ao leite. A nossa convidada de hoje, Andressa Scarduelli, é pós-graduada em nutrição funcional e vai explicar tudo sobre isso pra gente. Andressa, para começar, qual a diferença entre alergia ao leite e intolerância à lactose? Então, as pessoas têm o hábito de confundir intolerância com alergia. A intolerância está relacionada com o carboidrato do leite de vaca, a lactose. Nós, seres humanos, nós temos enzimas suficientes para digerir esse carboidrato, essa lactose. No entanto, existem algumas pessoas que começam, às vezes desde pequena ou depois na fase adulta, a desenvolver essa deficiência dessa enzima. A alergia ao leite, ela está relacionada com uma proteína, né? Com a proteína do leite de vaca. Existe uma proteína específica muito pequena, que é chamada de beta-lactoglobulina, e essa proteína específica, nós, seres humanos, não temos enzimas suficientes para digerir. Então, aí a grande dificuldade de estar digerindo e dos sintomas aparecerem no ser humano. E como identificar se você é alérgico ao leite? Então, os sintomas mais específicos, eu diria que são as ites. Então, as rinites, as bronquites, as asmas, as otites, as sinusites, elas estão muito relacionadas com essa proteína em excesso dentro do nosso organismo, porque ela causa uma saturação no nosso intestino, essa proteína começa a passar para a nossa corrente sanguínea e o nosso sistema imunológico fica ativado. Quando o sistema imunológico está ativado, essas proteínas precisam ser eliminadas como se fossem vírus ou bactérias, porque elas não conseguem entrar dentro da nossa célula. Então, essa ativação desses anticorpos faz com que eu comece a produzir algumas inflamações, como as ites. E os pais conseguem perceber nas crianças já desde cedo? Com certeza. Aquela criança que tem aquele nariz que escorre bastante, ou que é muito alérgica, ou que espirra muitas vezes sem estar doente, são sintomas bem específicos dessa alergia ao leite. Ou crianças que ficam com frequência doente, né, com o sistema imunológico baixo, está muito relacionado sim com essa alergia. Na fase adulta pode piorar? Pode piorar, porque essa saturação vai piorando, eu vou tendo uma sobrecarga no meu intestino com essa proteína e aí essa sobrecarga vai aumentando. O meu intestino vai ficando cada vez, a imunidade vai baixando mais, os lactobacilos vão morrendo e essa sobrecarga aumenta devido ao consumo exagerado ao longo dos anos. E como a gente pode fazer adaptações, né, para substituir no dia a dia o leite e não sofrer tanto com isso? Então, eu trouxe algumas substituições. Eu gosto bastante de em bolos ou massas de alguns itens específicos, tá utilizando os leites de cereais. Hoje a gente tem existem algumas empresas específicas que estão produzindo o leite de aveia, o leite de arroz, o leite até de quinoa. Então, a gente pode estar utilizando isso nas receitas. Os sucos, né, os sucos de fruta também podem ser bastante utilizados, até como substituição do próprio leite ou até em receitas. Os sucos de fruta também são ótimas substituições para o café da manhã, para os lanches. E algo bem importante, uma substituição boa que a gente pode fazer no sanduíche natural é a utilização de pastas, como a pasta de grão de bico e a pasta de gergelim, riquíssimas em fibra e também proteínas de boa digestão, que vão garantir nesse organismo uma saciedade mais prolongada. E altera muito o sabor ou dá para substituir tranquilamente? A pasta de gergelim, ela é um pouco amarga. Então, eu indico para as pessoas colocar algum outro aditivo, como uma cenoura, um tomate seco, um atum, um frango desfiado, para mascarar um pouco o sabor. A de grão de bico, não. Ela é bem adequada, ela tem um sabor específico do produto utilizado, mas ela é bem saborosa.
E o que fazer para combater os sintomas? Isso já ajuda ou dá para fazer mais alguma coisa? O ideal para a eliminação total dos sintomas é a retirada por pelo menos 30 dias desses produtos, como o leite e os seus derivados, para a eliminação de grande parte dessa proteína que está saturando esse intestino. Mas a substituição e a eliminação do excesso desses itens já é sim um início. E quais as diferenças, os benefícios que a gente sente no dia a dia fazendo essas substituições? Então, nas crianças é bem típico a gente ver o aumento da imunidade, a criança não tendo mais crises de rinite, de bronquite com tanta frequência. Na fase adulta, esses sintomas também desaparecem quando há. E a gente também pode perceber uma melhora de pele, uma melhora na celulite, no cabelo, devido à boa absorção, devido a esse intestino tirar essa sobrecarga dessa proteína em excesso e começar a absorver corretamente os nutrientes. Bom, então fica a dica até para quem não é alérgico fazer as substituições e poder sentir aí os benefícios no dia a dia. Com certeza, para ter uma melhora no intestino, na imunidade, na pele. Então, eu diria que a retirada do excesso do leite é importante sim para a gente ter uma vida cada vez mais saudável. Muito obrigada, Andressa, pelas informações. Bom, Suzane, fica a dica aí então para o pessoal, né, que já quer começar no verão com uma alimentação mais saudável e não abusando tanto do leite. Voltamos ao estúdio.